e o Verbo estava com Deus, e ele mesmo era Deus. Irmãos, o que quer dizer verbo? Verbo quer dizer palavra, certo? Quando você vai fazer um documento, alguém fala, você verbaliza, fala como você quer, e eu vou escrever isso aqui no papel. Assim é o testamento que Deus fez. Foi a palavra, e a palavra era o verbo, que a palavra era de Deus, e a palavra de Deus, ela gerou o mundo, criou o mundo, pois tudo que tem no mundo, Deus fez através da sua palavra e através do poder que deu por seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que não era ainda, nem anjo não era, porque está escrito em 1 de Hebreus que foi feito um pouco menor do que os anjos. Ele era a palavra de Deus poderosa, mas ele ainda não tinha um corpo físico, havia o corpo dele, havia de ser gerado pela própria palavra de Deus no ventre de Maria. Quando o anjo Gabriel anunciou para ela, Maria, não tema, porque o que vai nascer de você não vai ser fruto seu e do seu marido, né? A sombra do onipotente te cobrirá, o que há de nascer de si será chamado Filho de Deus. Quem era esse Filho de Deus? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele, irmão, cumpriu tudo aquilo que estava predito na vista dele. Os homens zombaram dele, bateram nele, cuspiram nele, crucificaram ele, pensaram que mataram ele. Só que ali estava matando o físico. O verbo, que antes da criação do mundo, ninguém consegue matar ele. Eles pensaram que mataram, tiraram o sangue, a vida do corpo é o sangue. Só que quando ele estava lá na sepultura, o Espírito de Deus, aquele mesmo que gerou ele em Maria, veio e apossou dele, e ele levantou, e aí ele venceu a morte. Como todos aqueles que crêem no Senhor Jesus, entrega a seu coração, a sua vida e a sua alma nele, quando ele desce nas águas do santo batismo, que ele levanta as águas do santo batismo, ele acabou também de vencer a morte. O corpo um dia vai morrer, vai voltar para a terra. Mas aquilo que foi gerado quando você está lá no fundo da água, que significa o ventre espiritual, que é a palavra de Deus, aquilo ali não tem ninguém que vence ele, é imortal. Certo? Os irmãos lembram de Elias? Elias e Moisés foi dado como morto. Desapareceu, ninguém viu eles na terra. Mas quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, o Pedro e João e Tiago presenciou o Senhor Jesus conversando com os dois, lá no Monte da Transfiguração. Certo? Então, irmão, a nossa vida é um segredo, é um mistério para nós. Mas para o homem espiritual, para a mulher espiritual, essas coisas é a repetição. Está repetindo na nossa vida, na minha, na sua, na vida de todos que estão na terra, aquilo que já está previsto desde o princípio, antes que o mundo existisse. Vi no Evangelho de São João, o Senhor Jesus falou assim, Pai, eu queria que aqueles que tu me desse aqui no mundo, veste a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Pai, todos aqueles que tu me deu, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que já estava escrito mesmo que ele ia perder, que era Judas Iscariote, que era o filho da perdição, como está escrito lá em 69 de Salmo, sobre Judas Iscariote. Vamos ver, Davi escreveu de Judas Iscariote muito antes, até dos avós de Judas Iscariote nascer. Então, as coisas da nossa vida, que acontecem na nossa vida, para aqueles que não servem a Deus e ainda não têm a mente de Cristo, é novidade, mas para nós é repetição. É como ouvir um CD que já está gravado há muito tempo, uma fita, um filme que já foi filmado há muito tempo, é só repetição. Mas para aquele que Deus quiser revelar e quiser mostrar, já sabe o princípio, sabe a trilha sonora, sabe tudo, sabe, entendeu, irmão? Tudo que os outros que estão ali, que vai ver pela primeira vez aquele filme, para eles é novidade, mas para aquele que filmou, para aquele que foi participante, não é novidade nenhuma. Assim somos a nossa vida nessa terra. Essa inteligência artificial que as pessoas estão comemorando aí, isso aqui mais, irmão, isso aí é coisa aí, que para nós servos de Deus, isso já estava previsto
nas Sagradas Escrituras, bem antes disso aí acontecer. Para os homens, paciência, isso é novidade, mas para nós, isso é mais atual do que tudo. Então vamos crer que tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus, é vontade de Deus. Deus faz tudo conforme Ele mesmo já predestinou que ia fazer, como foi a vida dos discípulos, dos apóstolos, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que cresceu, foi um menino, nasceu do ventre de Maria, e depois os homens pensaram que tinha vencido ele, o crucificaram, mas ao terceiro dia ele ressuscitou com todo o poder, com toda a glória, falando assim, a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra, como os irmãos viram que ele tinha realmente o poder. Quando ele estava na terra, ele fez aquele poder, aqueles milagres, e tudo que ele fez, como a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição de Lázaro, a cura do cego de nascença, entendeu? A cura daquele homem que entrou no templo formoso do templo, certo? A ressurreição de Tabita e tantas outras coisas que Deus fez para mostrar que Jesus Cristo era o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Mas ele, irmão, não, ele subiu para o céu, mas ele prometeu, irmãos, para nós, que não nos deixaria órfãos, mas que ele enviaria, irmãos, o Espírito Santo, como está escrito em 14 de São João, não turbe o vosso coração, crê em Deus e crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito. Irmãos, e tantas outras promessas, tantas outras coisas, profecias da boca do Senhor Jesus que está cumprindo e que vai cumprir muitas ainda. Porque o tempo ainda não chegou ainda, o fim. Ninguém sabe, irmão, quando chegará o fim desse tempo. Mas como nós ouvimos a leitura da Sagrada, bendita e santa palavra de Deus, os tempos vai chegar. As coisas que foi escrito na palavra de Deus vai acontecer. Como tudo que foi escrito, irmão, está acontecendo até hoje, vai continuar acontecendo. Se eu meditar na Santa Palavra de Deus, crer no Evangelho, naquilo que está escrito nos Santos Evangelhos, na íntegra, sem, irmão, querer igual essas Bíblias na linguagem de hoje e outras, né, irmão, que são vulgatas, né, mas tem a Bíblia, escrito pelo padre João Ferreira de Almeida, a edição corrigida, que é direitinho igual foi predita e foi escrita pelos servos de Deus e pelos profetas de Deus. Agora vamos encerrar aqui essa meditação dessa palavra. Deus me dará de cantar um hino para vocês, certo? Sem instrumento, sem nada. Que é aqui quem fala com vocês nesta manhã, que Deus dê essa pequena exortação, sou eu, irmão Geraldo Carolino, do canal Geraldo Carolino CCB. Amém? Os tempos já chegados são, os dias Deus abreviou, bem perto está a consumação das promessas que Deus anunciou. Não tardará em vir do céu o Redentor, e o povo santo ao vê-lo lhe dirás, sim, vem, amado Senhor. Os que amaram ao Senhor, com glória aparecerá no reino eterno de amor. Como o sol, eles resplandecerá. Não tardará em vir do céu o Redentor, e o povo santo ao vê-lo lhe dirá,
Sim, vem, amado Senhor. Quem tem ouvido para ouvir, atente o Espírito de Deus, que fala de um feliz porvir, preparado para os santos lá nos céus. Não tardará, não tardará em vir do céu o Redentor, e o povo santo ao vê-lo lhe dirá: se vem, amado Senhor. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado pelos seus próprios feitos, pelas próprias obras, pelas suas próprias palavras. Mas o Senhor Jesus, em outro lugar, diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, tristes e abatidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e dizia o Senhor Jesus, e acharei descanso para vossas almas. Isso é promessa dele, não é minha. Então, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, como está escrito em 16 de Atos dos Apóstolos. Deus abençoe a todos. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça nos nossos corações e nos guarde para a vida eterna. Amém.